Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Condcast. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre doenças respiratórias. E para tanto, para a gente falar com um especialista, exatamente com quem sabe do assunto, nós recebemos ela, a doutora Andréia, eu vou colar o nome, Goldwasser, acertei? Isso aí, acertou. Tudo bem? Tudo bem. Otorrinolaringologista. Doutora, eu preciso lembrar o pessoal para nos escrever também, enviando sugestões, críticas, enfim, novos temas, dúvidas, pelo podcast@farmaconde.com.br. Hoje, como eu já disse, a gente fala sobre doenças respiratórias. Doutora, é uma questão de clima mais seco, mais frio aí, típicos do inverno, que fazem com que o nosso trato respiratório piore? Também. Tá. O tempo frio, ele atrapalha um pouquinho a reação de imunidade da nossa via respiratória, né? Porque no nosso nariz, em toda a via respiratória, a gente tem células com cílios, né? Como se fosse uma vassourinha, assim. E ela tem a função de eliminar aquele muco com germes, vírus e bactérias. Quando o tempo fica mais frio, mais gelado, o batimento desses cílios, ele fica lentificado. Então, realmente tem relação de o frio, você está mais suscetível às infecções. Fora que os germes, os vírus, eles circulam mais nessa época mesmo, né? E o tempo seco também atrapalha na reação protetora da via aérea. Quando você fala que os vírus e germes circulam mais, é porque também as pessoas acabam deixando, por exemplo, as janelas, os ambientes mais fechados. E aí isso facilita a circulação também? Exatamente, né? A gente fica num ambiente mais quentinho, fecha a janela, mais pessoas mais aglomeradas, e aí o vírus circula com mais facilidade. Voltando a essa estrutura protetiva, como você nos explicou, doutora, por que esses cílios aí já não são danados assim, bons, venenosos contra a Covid, pelo amor de Deus, contra o coronavírus? Pois é, né? Mas eu acho que aos pouquinhos a gente está criando uma certa imunidade. O que a gente percebe é que daquela doença do início já não é mais a mesma, né? Assim, pode ser por conta de vacina, pode ser por conta de uma imunidade que a gente esteja gerando, pode ser por modificação do vírus em si, mas a gente está percebendo que a doença está ficando mais branda, assim, está ficando mais uma gripe mesmo agora. E voltando ainda sobre a questão do tempo seco, o tempo seco ele facilita, ele faz com que as partículas fiquem em suspensão, quer dizer, não tem a chuva para empurrar para o chão e aí a poeira, partículas de poluição ficam ali em suspensão e isso é que vai causar mais danos? Isso aí também vai causar mais danos. A poeira, ela está mais relacionada a processos alérgicos do que a processos infecciosos, né? Então, as pessoas que sofrem com rinite alérgica, bronquite, asma, estão mais suscetíveis nessa época. Tanto assim, a gente vê bastante exacerbação desses quadros nessa época. E a poluição, ela é prejudicial também para a via aérea, então facilita as infecções também. E por que a poluição é tão ruim? O que causa essa questão alérgica aí? Os agentes que ficam no ar mesmo da poluição, eles são diretamente nocivos na via aérea, nas células da via aérea. E, doutora, sobre essa questão de alergia, como a senhora falou, né? Nós temos aí a rinite alérgica, a bronquite, eu tenho todas elas. Mas também aí, nessa época do ano, se fala mais de gripes e resfriados. Como distinguir o que é uma e o que é outra? Eu tive até que levar meu filho essa semana no médico para ela falar que era uma rinite e não um resfriado ou uma gripe. Sim. Às vezes é difícil essa diferenciação, tá? Geralmente quem tem o processo alérgico, a rinite, já consegue identificar até o quadro próprio, né? O processo alérgico ele não vai ser acompanhado de febre, de mal-estar, de dores no corpo. Isso não tem na alergia, tá? Assim, de uma forma bem generalizada. Claro que tem uns casinhos bem específicos e bem raros que isso pode acontecer. Mas, de forma geral, não. Vai ter aquela secreçãozinha no nariz transparente, coceira na garganta. Isso é bem alérgico. Para quem tem bronquite, aquele chiado no peito, né? Tosse, falta de ar. O quadro infeccioso é outra coisa. Vírus gripe, resfriado é outra coisa. O resfriado vai ter essa parte de via aérea também,
com espirros, coriza, aí já tem aquela garganta arranhando um pouquinho, uma dorzinha de garganta, uma certa prostração. E a gripe, que é causada já por um vírus específico, que é o influenza, ela já derruba um pouquinho mais, já é aquela dor no corpo, febre. Então, a gente consegue fazer essa diferenciação por dados clínicos mesmo, pelos sintomas. Pela observação clínica. Pela observação e pelo exame também, na hora a gente consegue diferenciar. Pessoal, a gente está hoje no Condcast aqui falando exatamente sobre doenças respiratórias. O mês de maio, ele é também um mês de conscientização sobre asma, né? Por conta do início aí desse tempo mais frio e seco, característico do outono também, que aí vai culminar no inverno. E é porque justamente a alergia ou as alergias ou esse quadro alérgico permanente que é a asma vai se dar por tudo isso que a gente está falando de poluição, de tempo seco e tudo mais, doutor? Isso tudo influencia. E até os vírus também circulando são responsáveis muitas vezes por crises de asma também. A pessoa tem uma reação exacerbada da via aérea. Então, uma infecçãozinha desencadeia a crise de asma também. Fora toda a variação de temperatura, que também ajuda, a poeira que fica no ar no tempo seco também ajuda, a poluição. Então, um quadro infeccioso pode gerar um quadro alérgico? Pode piorar? Não dessa forma como você colocou. Um quadro infeccioso pode gerar uma hiperreatividade brônquica e um quadro de asma, não um quadro alérgico. Tá. E de outra forma, um quadro alérgico não necessariamente vai evoluir para um quadro infeccioso, porque exatamente. A infecção depende necessariamente da pessoa infectar-se por um vírus. Isso, ou uma bactéria. Ou uma bactéria. Exatamente. Tá bem. A gente falou de tudo isso, a gente falou das diferenças, das doenças, dos quadros, ficou bastante claro, mas não tem jeito. Depois de 2 anos de pandemia, está todo mundo também confundindo uma hora ou outra com a tal da Covid. Mesmo a rinite, às vezes, parece uma Covid. Parece uma Covid, exatamente. É aquilo, o quadro vem mudando da Covid, a gente está vendo cada vez mais quadros brandos, graças às vacinas, graças a modificações do vírus e graças acredito que a imunidade da população. Então, os quadros de Covid simulam mesmo, às vezes, uma crise alérgica, uma rinite, simula um resfriadinho, simula uma amidalite. Então, a gente já viu de tudo, assim, uma rouquidãozinha, um pigarro bobo que você não dá nada, quando você testa é Covid. Então, tem que ficar bem alerta até esses sintomas brandos. A gente tem que ver se não é testar, né? Porque tem gente que está vacinada e quando tem o Covid dessa vez aí, não tem febre. Acontece também. Não tem. Tem um arranhado na garganta. E acabou. Um dia e acabou. E, doutora, muito se fala, quando a gente fala de questão respiratória, muito se fala, né, de nariz, se fala de boca, da coceira, do nariz entupido, daquele jeitinho e tal. Se fala da questão dos pulmões, claro. Mas não se fala muito sobre a garganta. A garganta, ela também pode estar envolvida nesse processo todo aí. Sim, nos processos infecciosos. Sim, a garganta, ela é uma porta de entrada, né? Assim como o nariz, ele é uma porta de entrada. A gente tem um tecido ali na garganta, no fundo da garganta e da língua até, que é um tecido de proteção também de via aérea. Tanto que tem pessoas que a primeira coisa que acontece é uma amidalite, né? Que é aquelas pessoas que ficam propensas a infecções. Respira muito pela boca, entra o germe direto na boca, inflama tudo ali e aí dá uma amidalite, dá uma inflamação da garganta, uma faringite. E a pessoa que não tem amígdala fica mais exposta, portanto. Isso não é uma verdade, não. Conte-nos mais. Existe essa história, né, de quem que tirou as amígdalas vai ter imunidade reduzida. Isso não é nada comprovado. Muito pelo contrário, assim, a gente vê que pessoas se beneficiam bastante ainda da retirada das amígdalas, quando bem indicado, né? Pessoas que têm muitas infecções de garganta ou quando não respira bem, principalmente criança, tira as amígdalas e fica bem melhor. Até as infecções podem até ficar mais brandas nesse caso, porque inflama menos. Eu sou um caboclo que tive que tirar as amígdalas aos 23 anos. Minhas amígdalas eram gigantescas e eu as tirei porque vivia tendo infecção e numa dessas infecções eu até estava fora do Brasil, peguei um trem lá na garganta que eu não sei de onde que veio, que foi pro meu rim. E aí o trem ficou feio mesmo. Isso também é por isso que como você disse, sobre ser bem indicada a retirada da amígdala. Exatamente. Tem as indicações. Não é, a gente não tira a amígdala só por elas existirem. A
gente tem que indicar direitinho a cirurgia. Mas eu comecei a ganhar peso depois de tirar as amígdalas, doutor. Isso acontece também ou é mito? É mito isso aí. Não, doutora, não me tira as desculpas que eu tenho para dizer que tu não é gorda, doutora. Não, olha só, veja bem, vou corrigir. Vamos lá. Algumas crianças podem ter dificuldade alimentar por conta das amígdalas. Entendi. Até ficar engasgando e recusa a alimentação. Aí, quando a gente tira as amígdalas, elas ganham peso por se alimentarem melhor. Eu já me alimentava muito bem, doutora. Já era um gordinho sem vergonha. Depois que tirei as amígdalas, fiquei um gordo extra sem vergonha. Talvez tenha sido isso. Agora, voltando à questão específica do que traz hoje você aqui, doutor, e mais uma vez a gente agradece pela participação aqui no podcast. A gente está falando dessas doenças respiratórias, de todas essas causas. Estamos nos aproveitando que estamos aqui em pleno inverno para falar dessa relação com o clima. Mas é claro que a gente precisa falar de solução. Via de regra, se fala muito sobre manter as vias aéreas superiores, né, bem hidratadas para um bom funcionamento, limpar com sorinho. Tudo isso faz sentido? Faz bastante sentido. Quando você lava o nariz, existem diversas formas de lavar o nariz, com um sprayzinho, e hoje em dia está ficando cada vez mais popular a lavagem nasal em alto volume, né? Baixa pressão em alto volume, com garrafinha, tem vários dispositivos hoje em dia. Quando você lava o nariz, você elimina alguns germes do nariz, você elimina... Mecanicamente. Alérgenos, que são essas partículas que causam as alergias, como os ácaros, mecanicamente você elimina e você deixa aquela mucosa do nariz, que é o revestimento interno, vamos dizer assim, mais forte para reagir às infecções. É como se tivesse limpado o filtro. Exatamente. E essa limpeza, doutora, quando joga água assim de um lado, sai pelo outro. Isso. Tem até um vídeo na internet que o menino, ele fica assim, ó, com a cacona que desce. E essa água não corre o risco dela ir pegar um caminho errado e parar lá no ouvido? Corre o risco. Olha aí. Corre. Porque existe uma comunicação entre o ouvido e o nariz, lá no fundo do nariz. Então, se você não faz direito essa lavagem, pode correr o risco sim. Tem que tomar cuidado em criança. Então, como é que faz? Quais são os cuidados, doutora? Então, tem uma técnica para você fazer, né? Então, for fazer essa lavagem em alto volume, que pode ser feito com seringa, uma seringa grande, pode ser feito com garrafinha. Tem aquela lota também, que é aquela outra garrafinha que você faz. Você tem que botar a cabeça sempre para frente. Isso. Nunca para trás, que senão você vai engolir, vai engasgar com o soro. Sempre para frente, um pouquinho para o lado. E aí você joga pelo lado de cima. Enquanto estiver entrando soro, a boca tem que ficar aberta, respirando pela boca. Para não afogar, né? Para não afogar. E se você deglutir, mais chance de ir para o ouvido também. Então, cabeça para frente, boca aberta e... Isso aí faz do outro lado também. Isso. Dos dois lados. Dos dois lados. Para sair pelos dois ladinhos. Tá bom. Então, além da hidratação ali, né? Efetivamente, você coloca ali. Também tem a questão do ambiente que você pode proporcionar com os umidificadores. Com os umidificadores. E tem gente que põe toalha molhada também nos quartos, assim, na hora balde, de dormir. Né? De água também tem isso. Embaixo da cama. Os antigos põem embaixo da cama. Isso. Faz sentido? Faz sentido, assim, para deixar o ambiente mais úmido. Só tem que atentar a esses umidificadores, porque a grande maioria joga uma fumaça de água, né, naquele cantinho ali. Na verdade, não joga no ambiente, assim, direito, né? E acaba que, se você não higienizar direito esses umidificadores, eles acumulam um fungo. Então, na hora que você liga, na verdade, você está jogando partícula de fungo no quarto inteiro. Então, ele está sendo mais prejudicial do que benéfico. Então, tem que limpar com água sanitária, deixar imerso lá todos os dias, lavar bem direitinho. Bacana. Bom, além disso, desse procedimento aí de umidificar o ambiente, de hidratar aqui o nariz e tal, manter-se hidratado também, ingerindo bastante água, o que a gente pode falar para as pessoas sobre os benefícios das atividades físicas para a parte respiratória? A atividade física é sempre bom, né? Então, gera diversos hormônios que vão deixar você mais saudável, tá? Fora a parte respiratória que você está trabalhando o tempo inteiro.
Natação, por exemplo, é uma atividade física muito boa para quem tem asma, quem tem bronquite, porque ao mesmo tempo que você está fazendo uma atividade, você está trabalhando uma fisioterapia respiratória também. Então, atividade física é sempre recomendado. Você falou de atividade física respiratória, de fisioterapia respiratória, e claro que tem gente nos assistindo ou nos ouvindo que está no pós-Covid. E o pós-Covid deixou muita gente com a respiração mais curta. Nos primeiros meses o trem pode ficar ainda pior. Não agora com essa Covid um pouco mais mansa ou depois da pessoa ter se vacinado e contraído a doença. Mas tem gente que relata ter ficado muito cansado. Sim. E aí eu ouvi uma matéria na internet falando mal daquela fisioterapia, daquelas bolinhas, que aquilo não serve para nada. Eu não entendi nada. Eu acho que cada caso é um caso, né? Vão ter casos que vão ter indicações daquilo sim, né? Porque aquilo é um treinamento respiratório para expansão pulmonar. Então, acho que cada caso tem que ser avaliado individualmente. Só para as pessoas de casa verem aí, eu estou falando daquela bolinha que são 3 bolinhas, né, de diferentes cores, de diferentes tons de azul, que a pessoa puxa e tem que levantar a bolinha, levanta uma bolinha, levanta 2 bolinhas, segura, sustenta, empurra. Eu mesmo comprei um pela internet, depois que tive o Covid, eu fiquei internado, doutor. Peguei uma UTI braba. Não tinha sido vacinado ainda, porque não tinha vacina. E aí eu deitei o cabelo naquele troço lá, eu sempre nadei. Deitei o cabelo naquele negócio lá. Hoje eu puxo aquelas bolinhas até não poder mais. Falando especificamente, então, doutora Andréia Goldwasser, acertei de novo? Acertou de novo. Nossa senhora, eu estou muito fera hoje. A gente está falando aqui, ela é otorrinolaringologista. Para a saúde, a gente falou manter-se hidratado, fazer a hidratação ali no local, manter a hidratação constante também nos ambientes em que você esteja. Falamos sobre os benefícios dos exercícios. Mais alguma coisa que a gente possa orientar quem nos assiste para falar de como se proteger, como aumentar a imunidade? Como aumentar a imunidade? Se alimentar bem, dormir bem, se hidratar bastante. Fazer check-up, assim, exames de sangue, ver se está com alguma deficiência de vitamina, repor quando for necessário, né? Fora aqueles cuidados que a gente já está careca de saber, né? De álcool gel, lavagem das mãos, evitar aglomerações. Se você está doente, não vai para festa, né? Porque você vai contaminar outras pessoas, mesmo que não seja Covid. Se seu filho está doente, não leva para a escola, vai contaminar outras crianças, mesmo que não seja Covid. Eu acho que essa mentalidade do Covid tem que ficar para tudo, né? Agora. Não só para isso. Doutora, e você veio do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. Para nos visitar aqui. Tá com saudade do calorão de lá? Não, do calor não tô. Mas as doenças respiratórias se manifestam menos lá. Lá eu via menos realmente. Acho que lá é mais úmido também, né? E quente, então via menos isso. E lá tem muita cultura do ambiente aberto, assim, de você estar sempre em ambiente aberto, na praia, no parque, então menos aglomeração, menos ambiente fechado também. E as alergias também são diminuídas lá, não é, doutor? A manifestação de alergia? As manifestações, acho que um pouco menos dessa parte de bronquite e de asma, eu não via lá tanto quanto eu vejo aqui. Eu acho que é muito por essa oscilação de temperatura daqui e pelo tempo mais seco, que aí dá uma reatividade maior, realmente. Eu me lembro do tempo que eu ficava lá no Rio de Janeiro, que eu sofria muito menos, até com alergia do olho, viu, doutor? É impressionante. Bom, a gente está falando de tantas coisas aqui relacionadas exatamente à otorrinolaringologia, ou especificamente à saúde, né? Doutora, os fumantes, eles são mais vulneráveis às doenças respiratórias? Com certeza. A via aérea está toda prejudicada, o mecanismo de proteção uma proteção inata, né, que você não depende de anticorpos, nada, aquela proteção ali daquele local está prejudicada, fora os riscos aumentados de câncer, né, desde da boca até o pulmão. Então, cigarro ruim sempre. E tem gente que fala assim, não, mas o cigarro de maconha, ele não faz, maconha também faz mal pra caramba. Junta ali, tem gente que depois que fez uso de maconha durante algum tempo, tem problema nas pregas vocais, na garganta, não é isso, doutor? Sim, o próprio
a queimadura mesmo que o cigarro, qualquer tipo de cigarro acaba fazendo é prejudicial, né? E qualquer tabaco, maconha, qualquer coisa que esteja fumando ali, inalando aquela fumaça é prejudicial. Inclusive porque tem gente, se vocês repararem, as pessoas conhecem uns amigos maconheiros, brabo, pintar brabo, eles têm uma voz meio assim, é porque tem um enrijecimento do palato, não tem, doutor? Pode acontecer, toda a estrutura ali da via aérea pode alterar. Eu sou professor de voz, de teatro, e eu pego no pé de quem puxa o fumo. Eu falo mesmo, não estou nem aí. Doutora, a alergia e a doença respiratória são distintas? Alergia e doença respiratória. A alergia pode ser uma doença respiratória, mas existem vários tipos de doença respiratórias, as infecciosas, as oncológicas, as alérgicas. A alergia pode ser um tipo de doença respiratória. Bom, a gente falou aqui tantas coisas já, inclusive sobre o melhor caminho de uma vida equilibrada, de alimentação. Eventualmente, se você precisar, como disse a doutora, a partir de um exame de sangue, fazer uma suplementação vitamínica, isso pode ser muito benéfico. Falamos de prática de exercício, uma vida equilibrada sem estresse, é uma coisa que é mole de realizar, né, doutora? Super tranquilo. É tranquilo, né? Deu uma respirada. Deu uma respirada, porque claro que todo mundo precisa de um respiro, precisa pegar ar, né, doutor? Ainda mais quando a gente está falando de tanta coisa respiratória aqui. Porque é isso, a vida equilibrada não é simples, não. Agora, pessoal, eu preciso pedir, então, para que vocês sempre nos escrevam, vocês sempre participem, sejam sugestões, críticas, enfim, dúvidas, que vocês participem. E eu vou deixar com a doutora Andréia Goldwasser. Acertou de novo. Posso pedir gol no Fantástico, foram 3 que eu acertei. De uma mensagem final para quem nos acompanhou hoje aqui nesse podcast sobre saúde, enfim. Bom, a mensagem que eu posso passar é o Covid veio aí para ensinar muita coisa para a gente, né? Não só em relação a essa doença, como em relação a hábitos de vida, como se comportar, praticar exercício, atividade física, ter um momento para você, para o seu hobby, beber água, se alimentar bem. Se estiver doente, se afaste das pessoas que são mais vulneráveis. Assim como o Covid tem vários vírus e bactérias nesse momento rodando por aí, deixando uma porção de gente doente. Então, continuar se cuidando, quem não se vacinou, se vacinar. A doença está mais branda, mas ainda tem as pessoas que ficam graves, né? Então... E já que a gente falou de vacinação, tem a vacinação contra a influenza, que as pessoas não aderiram tanto e aí estão de cara com unidades de saúde repletas de muita gente lá com problema respiratório, né, doutora? Exatamente. Tem que lembrar de todas as doenças, né? Não é só o Covid que tem influenza, as crianças estão com o calendário vacinal todo atrasado, né? Então tem que lembrar que tem que vacinar para todas as doenças, para prevenir. Os bebês são mais suscetíveis às doenças respiratórias, doutor? São, com certeza. E por quê? É formação? Porque eles ainda não tiveram aquele primeiro contato com a doença. Então, eles vão ter contato ainda com todos os vírus que a gente já teve. E aí, cada contato desse que a gente não manifesta mais doença, porque a gente já tem anticorpos e uma resposta imunológica bem definida, eles ainda não têm. Eles ainda estão em formação dessa resposta imunológica. Então, vacinação acima de tudo para os bebês. Que bom. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos tão valiosos, preciosos. Obrigado. Volte quando quiser aqui no nosso podcast, tá bom? Eu que agradeço, foi muito legal. Estou aí à disposição. Obrigado. Seja bem-vinda também à nossa região. Obrigada. É um prazer tê-la por aqui. Pessoal, vocês podem nos escrever, podem entrar em contato conosco através das nossas redes sociais e também através do podcast@farmaconde.com.br. podcast@farmaconde.com.br. Eu fui. Beijo. Tchau. Valeu.